Bem-vindo de voltas ao Preto e Dinheiro. Eu sou Isa Barros, gosto de falar de negócio e empreendedorismo. E se você gosta também, já vem com a gente, que a gente fala muito sobre esse assunto aqui. E Ed, quem tá do meu E aí, lado? tudo bom? É o Ed. Boa tarde, gente. Não confunda com Batman. Eu sou o Ed e não eu sou o Batman. Não é não? Bom, você já me conhece, sou o Ed. Aqui é o podcast Preto e Dinheiro, o papo mais rico que você vai ouvir na internet. Hoje a gente está com uma convidada muito interessante, que daqui a pouco vocês vão conhecer. Mas antes de começar o papo, deixar um recado muito rápido. Por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho lá no YouTube. A gente está com a meta de atingir os nossos primeiros 1.000 inscritos, porque, para quem não sabe, o YouTube tem uma dessas métricas aí para atingir o status para o canal ser monetizado. Então, a gente está em busca de atingir essa meta. Por favor, nos ajudem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês receberem os próximos episódios deste podcast aqui, certo? E não esquece de compartilhar com o coleguinha, porque são 1.000 inscritos, você vai se inscrever e o coleguinha também, porque você vai compartilhar com ele. Além disso, boa informação tem que ser compartilhada. É isso Mas aí. a nossa convidada maravilhosa que está aqui, quem que é, Ed? Muito obrigado pelo convite. Por ter aceitado o nosso convite. Aí eu já tô achando que eu que vou fazer terapia aqui. É a Beatriz. Tô sentindo aqui que tá rolando uma aura de terapia. Se você adivinhou qual que é o tema, Bia está aqui para falar sobre isso pra gente. E quem não faz tem que fazer, né? Porque atrapalha até a evolução de quem tá fazendo, tá, coleguinha? Por favor, vamos fazer terapia. Vamos começar logo com esse assunto. Pronto. Vai ser... Todo o programa vai ser baseado nisso agora. Façam terapia. Exatamente. Principalmente você que tá assistindo esse canal. Vamos lá, Bia, se apresente. Só que tem uma dinâmica, né? A gente não vai apresentar ela, como você sabe, a dinâmica é ela se apresenta. E aí eu faço 3 perguntinhas básicas, sobre assim, quem que é a Bia? Tipo, quem é a Bia? Qual que é o maior sonho da Bia? E como que ela se vê daqui a 5 anos, mais ou menos? Pode ser presidente do Brasil também, galera, que tá valendo tudo. Oi, gente, que profundo, né? As perguntas são bem psicanalíticas. Aqui tem que ser desse jeito. A gente chamou a pessoa certa para responder isso. Né? Bom, gente, eu tô muito feliz de estar aqui. Quero agradecer o convite e também parabenizá-los pelo podcast. Acho que é super importante a gente falar sobre pessoas pretas e principalmente como a gente lida com o nosso dinheiro também, né? E como a gente lida com as nossas emoções, processo terapêutico, enfim. Bom, vamos lá, né? Falar sobre mim. Eu sou psicóloga, sou mentora de carreira, eu sou mestranda em psicologia social pela PUC, para estudar também a saúde mental da população negra. E que mais? Sou filha de Maria, sou neta de Marias, de mulheres que foram domésticas, uma das primeiras mulheres aí da minha família a entrar no mestrado também, né? Legal, quebrou o ciclo, né? Depois eu vou voltar a falar disso daqui a pouco, gente, para você entender que o ciclo... Inclusive, a Djamila falou sobre esse assunto ontem, que a família dela são de gerações de pessoas que foram escravizadas, que serviam, viraram domésticas, e ela foi a primeira a fazer faculdade. Então... presta atenção nisso aqui também, viu? Pode tocar no seu coraçãozinho. Hoje a gente tá muito... é só a emoção aqui, galera. Mas me fala aqui, como é que você... Qual que é o seu maior sonho, assim? Meu maior sonho é deixar um legado para as pessoas. Sim, eu sempre tive esse sonho. Acho que o mestrado é o início desse legado. Você perguntou como que eu me vejo daqui 5 anos, né? Eu tenho o desejo de fazer o doutorado também. E aí, talvez, dessa tese de doutorado saia um livro, ou até mesmo do mestrado. Mas o maior sonho é deixar um legado, assim, para que as pessoas olhem e falem, nossa, eu aprendi isso com a Bia, assim. Isso foi a Bia que deixou. Eu recomendo sempre fazer o livro da tese. Até porque você só pode fazer a sua tese quando você estiver mestrando. Então, já que você tá... vamos gastar isso aí. Gente, para quem nunca fez uma tese, nunca fez aquele trabalho de conclusão... o meu primeiro deu 208 páginas. É um livro, cara. Apenas, né? É um livro. Então, já podia lançar. Bota uma capa dura lá e vende lá na lojinha. Então, é importante você falar disso. E a gente vai perguntar muito sobre a saúde mental, já que você está estudando isso. Mas eu vou começar com a primeira pergunta. Vamos relacionar do dinheiro. Muita gente te procura
por dificuldade de relacionamento com dinheiro, eu sei que as pessoas procuram muito terapia quando elas estão com dificuldade de relacionamento. E é no geral. É romântico, é tudo. E ela entende que são comportamentos, dores, várias coisas que ela tem lá dentro. Mas elas procuram, normalmente, quando começa a refletir no lá fora. Muita gente te procura para falar, cara, descontrole financeiro, alguma coisa assim que acaba libertando outros gatilhos, principalmente com essa desorganização com as finanças, acaba, né, fazendo várias coisas na vida da pessoa. É uma pergunta muito interessante, Isa, porque, na verdade, quando as pessoas chegam até mim, o dinheiro é a coisa que vem, assim, no final. Então, até mesmo porque, né, assim, 99% dos meus pacientes são negros. E entendo que a gente não teve um aprendizado também de educação financeira. Então, quando tem uma compulsão por compra, uma desorganização, ninguém entende que isso afeta também na parte financeira, né? Sim. Então, geralmente as pessoas elas chegam por algum motivo, mas elas não entendem que às vezes o motivo é uma questão social, por exemplo. Que às vezes é uma falta de conseguir um cargo melhor, dela ter uma expertise, enfim, ela não entende que é isso. Quando a pessoa chega, ela não tem raramente ela sabe o motivo que ela chegou na terapia ali, que ela buscou ajuda, ou ela sabe exatamente, mas leva um tempo para você descobrir, talvez. Porém, depende. Tem gente que já chega, assim, a gente fala que é a queixa, né? Então, a pessoa, ela chega com a queixa. Qual que é a sua queixa? Eu tô sofrendo questões de racismo no meu trabalho e vou buscar terapia. Aí, esse conteúdo pode ser o conteúdo que está ali manifestado, né? O que a gente fala na psicanálise é o conteúdo manifesto. Mas o conteúdo latente, às vezes, é uma coisa, assim, que vem lá de trás, que é outra coisa. E aí, ele vai aparecendo durante o processo terapêutico. Mas nem sempre todo mundo sabe por que está procurando terapia. Ou, às vezes, você procura por um motivo, você trata aquele motivo e aparecem outros. Ou sem outros. Tá, tô zoando. Mas, assim, voltando à parte do dinheiro... Historicamente, a gente foi negado ao poder de aquisição, transformação social para a população negra. Então, aí começa... quando você começa nesse descontrole, historicamente, você não teve acesso. E aí, quando você tem acesso, fala, não sei lidar com isso. Na minha cabeça, fiquei louca, promoção da bolsa. Nada pessoal. E aí, você torra e aí, você acredita que você... tem muito de acreditar. Eu tô falando de âmbito muito pessoal, de acreditar que aquele é o momento de virada e não ser por estrutura da sociedade. E aí você volta naquele mesmo buraco que você... E aí você descobre outras coisas, né? Eu não tô falando, gente, que você vai na terapia e vai descobrir 100 outras coisas. Mas você acaba... Eu, pelo menos, acabo com a vontade de descobrir o que eu posso melhorar cada vez mais. E a terapia me traz isso. Eu acredito que para muita gente, descobrir isso faz bem pra caramba. Tem muitas coisas que chegam lá na terapia por relatos, né, queixas, que no fundo é essa estrutura social. Muitas. Muitas, eu diria né? que quase todas. A gente tá falando 99% de público negro que ela atende. Então, as queixas são muito, muito parecidas. Eu sei que quando a gente encontra com um grupo de mulheres que são negras, e aí quando a gente começa a falar de dores, elas são comuns a todas. Tipo, parece que a gente se olha assim e fala, caraca, a gente viveu todo mundo no mesmo lugar, e são pessoas vindo de culturas diferentes, mas a sociedade põe essa estrutura pra gente, que causa algumas dores bem latentes, bem doídas, bem internas. Então, não só refletindo no dinheiro, mas qual que é a linha que as pessoas te procuram? Tem linhas de tratamentos. Eu vou primeiro pedir para você explicar, porque as pessoas que não fazem terapia não sabem. A gente procura terapeuta, porque o vizinho falou assim, cara, você precisa de terapia também, mas às vezes porque a gente está sentindo. Mas tem várias linhas, né? Explica primeiro o que é a psicoterapia, o que é psicanálise, porque tem essa diferença que a galera tem essa dificuldade. E quais são as linhas e quem procura o quê? Pode começar dando essas dicas aí, que são muita coisa. Eu acho que é nesse mundo atualmente que a gente fala tanto sobre terapeuta, né? Porque a nomenclatura terapeuta, qualquer pessoa, né? Assim, não estou desmerecendo também a profissão terapeuta. Mas qualquer pessoa pode ser terapeuta desde que ela aprenda algum tipo de terapia. Então, tem terapia holística, essa pessoa ela vai dizer que ela é terapeuta, né? Tem uma terapia reikiana, ela vai dizer que ela é terapeuta. Mas psicólogo é psicólogo.
Ele Sim. precisa ter a formação de 5 anos, o registro no Conselho Federal, né, e Regional de Psicologia. E aí, dentro da psicologia, a gente tem algumas abordagens que são algumas teorias. E aí, cada profissional vai entender qual que é a teoria que ele mais se identifica. O profissional entende, é que ele se identifica, que ele vai aplicar no consultório, né, na psicologia clínica dele ali. Isso. E não o paciente que fala, quero essa terapia aqui. É o contrário. O paciente pode até falar isso, mas assim, geralmente é quem já fez algum tipo de terapia e aí fala, ai, pra mim TCC funciona e a psicanálise não. Mas quem nunca fez não sabe, né? Então, assim, eu me identifico com a psicanálise, que é uma abordagem que fala muito sobre inconsciente, sobre questões do passado, ali da infância, o que aconteceu, né? Processos que aconteceram no nosso passado que reverberam hoje no nosso presente. E sobre sonhos. Mas dentro da psicanálise existem vários teóricos. Então, eu trabalho com Freud. Gente, Freud você conhece, né? Pelo amor de Deus. Foi Freud, tudo foi ele mesmo. Não é o rapper. Não é o rapper, não. Tudo foi É Freud. Mas dentro... Agora eu já tô super empolgada, porque é a linha que eu faço terapia. Vamos lá! Não, mas de sonhos, né? A pergunta que eu quero fazer específica. Se eu contar um sonho aí que você vai falar, isso significa isso? As pessoas te perguntam, fazer essas perguntas pra você? Eu posso fazer uma interrupção rapidinho. Tem a psicanálise. A gente volta, fique calma, a gente vai voltar nesse tema. Mas você falou que tem algumas linhas, né? Tem Tô a achando que tá rolando psicanálise, interesse, tá? TCC, que você tinha falado, né? Isso, a TCC, O que é isso? Teoria Cognitiva Comportamental. Desculpa, a teoria? Cognitiva comportamental. Então, não sei se vocês já ouviram falar que, por exemplo... Traduz pra quem nunca fez terapia, tipo eu, assim. Por exemplo, você tem TOC, né? Que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Eu quero deixar essa garrafa aqui, ela não pode ficar aqui, ela tem que ficar aqui. Então, geralmente, a TCC trabalha... Né? Eu não vou dizer que o TOC ele vai funcionar só para TCC, mas suponhamos que seja uma terapia mais breve, porque ela vai cortar esse seu comportamento. Agora, a psicanálise ela vai falar, mas por que você quer deixar essa garrafa aqui? O que essa garrafa representa para você aqui que não representa aqui? Ah, entendi. Essa Entendeu? é a diferença entre um e outro. Boa. É a diferença. Traduzindo aqui para você que está assistindo, né? Cognitivo, o que significa, e comportamental, o que significa, né? São séries que cognitiva que você aprendeu, ou que você repete sucessivamente. Por exemplo, o toque de colocar o celular ou a garrafa de água aqui é um comportamento que repete cognitivamente. Às vezes você nem percebe que você faz isso. Então, é isso aí. Se você lava a casa 50 vezes no fim de semana, vou passar o telefone dela no final, que ela vai passar o telefone de outro, que ela trabalha com psicanálise. E se você faz isso, eu vou pedir o telefone seu pra Isa, pra você fazer isso lá na minha casa. Exatamente. Não, a Isa lava a casa no fim de semana e tem um pouquinho Mas 50 vezes é demais, vai. Eu tenho uma amiga que lava, tanto que eu convido ela... Camila, tá Tô zoando. Lá em casa tá precisando daquela faxina. Vamos lá pra casa nesse fim de semana? Vamos lá tomar um café e tal. Não, ela gosta muito de limpeza, mas é um comportamento, assim. Então, toda vez que ela vai... Eu tenho 2 amigas que têm esse comportamento. Tem uma que adora lavar a louça, então eu gosto de chamá-las conjunta pra limpeza. Fazer o combo ali. Gente, vem pra cá pra casa que eu vou fazer macarronada. Entendeu? Muito estratégico. Num sábado, beleza? Sábado. Boa. E aí pode vir pra ficar o dia inteiro. O aspirador tá com coisa nova. Aí e ela gosta de lavar tudo, então é muito dela. Tem essas duas, Só essas duas ou tem mais? Temos mais linhas assim que... Tem outras, assim. Então, assim, a gente tem o Freud. Essas são as mais comuns? Essas ou... são as mais comuns. Mas tem fenomenologia, tem a sócio-histórica, que aqui eu estudo, inclusive no mestrado, que aí a sócio-histórica ela vai trazer também questões que acontecem, né, historicamente, e como que elas afetam também a nossa psique, né, a nossa saúde mental. Vamos falar disso aí daqui Entendi, a pouco, entendi. porque, afinal de contas, história afeta muito a gente como população negra. Muito. E eu quero saber o que reflete.
Você pode fazer a pergunta do sonho. O que é que você queria saber? Então, gente, vamos Não voltar esqueci, aqui, não. tá mudando de assunto. Gente, ele quer... A gente... Não mudei de assunto, é porque são várias frentes diferentes. Aí, antes de entrar na específica que é o que ela atende... Então, tá rolando um leve interesse ali, você tá sentindo, né? Mas rola a pergunta, tipo assim, e aí, sonhei com isso, decifra pra mim? Ai, sonhei com cobra, será que eu jogo no jogo do bicho? Não, não pode, porque é proibido. Ou significa outra coisa? Muita gente te pergunta isso, você decifra o sonho, o que tem um sonho a ver com isso? Bom, o Freud ele fala que o sonho é um desejo inconsciente, né? Então, ele pode ser que você sonhe alguma coisa porque você está desejando aquela coisa. Mas o sonho também, ele parte de fragmentos daquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Então, às vezes, você pode ter uma ansiedade, sei lá, você vai participar de um evento na próxima semana, você está ansiosa por conta desse evento, você pode sonhar com ele, né? E aí, esse sonho, ele se traduz também num processo de ansiedade. Mas não tem como a gente traduzir especificamente. A gente faz uma troca, uma reflexão, uma interpretação ali no processo. Por exemplo, eu posso ter um sonho de fragmentos, para quem acredita, tá? Para quem não acredita, desconsidera. De fragmentos da minha ancestralidade, do meu sonho, de coisas que isso pode acontecer. Que os ancestrais viveram e você sonhou com isso? Não, a minha raiz, por exemplo, eu era, para quem acredita em reencarnação e tal, no passado, sei lá, eu era Albert Einstein no passado, tudo. Entendi. Entendeu? Foi a teoria minha. E aí, eu volto para complementar esse estudo, mas quando eu sonho, eu tenho fragmentos sobre esse estudo. Isso pode acontecer também, ou essa é coisa na minha cabeça? Então, aí é uma outra teoria, outra linha, tá. É outra linha, porque aí é um processo de regressão, né? Tá, legal. Eu não faço regressão. O Freud, ele trabalhava com a questão da hipnose, por exemplo, para tratar alguns processos, né? Algumas manias. Mas tudo dentro dessa, nada de regressão. A hipnose dele é muito... Porque tem gente que fala que vai em outras vidas, mas eu estudei um pouquinho o Freud para entender a hipnose dele, para tratar de coisas que eu acabo esquecendo, mas eu continuo replicando aquele comportamento devido daquela situação que aconteceu no passado. Isso. Agora, de vidas passadas, aí é outra ciência, né? É outra ciência. É outra coisa. Bom, então vamos falar aí da parte social. O que você está estudando agora? Já quero saber bastante. Fala para mim. Não precisa entregar sua tese, não, mas fala, assim, coisas que impactam a população, né? Que reverberam problemas ou até comportamento que muda no tempo, você repete nas pessoas. Me fala sobre isso, assim. Porque a gente, historicamente, de guerras, de situações... eu gosto muito de estudar, gente. Não sei se vocês perceberam, eu gosto muito de ler. E aí eu morei fora por um tempo e eu morava com russos e eles faziam tudo com batata. Tudo. Sopa de batata. Era batata com água, viu, galera? Era bem aguada, assim. Nem a minha sopa de caldo verde fica tão aguada igual a batatinha deles. E aí era purê de batata, batata frita. E eu fiquei me questionando, eu falei, gente, tem outras coisas para comer aqui, viu? E aí eu perguntei para eles e aí eu entendi que na época que teve, né, guerra e lá ficou muito frio, só tinha isso para comer. Então as receitas foram baseadas naquilo. Olha como é que interessante. É interessante você saber disso. Eu ia saber disso nunca. Eu ia falar, gente, batatinha é gostoso, mas deu, né? Se deixasse era purê de batata com uma sopa de batata com abertura, batata frita, sei lá o que, uma batata assada. Era o prato principal, assim. E a gente aqui, se não tiver uma carne, quase morre. Que é cultural. E se não tivesse carne para eles, passava assim, ó. Ninguém nem percebia, só eu. Falava, gente, tá faltando um item aqui nesse prato aqui, ó. Uma carne. E aí, culturalmente. Hoje, você estudando isso, o que é que reflete na nossa população, gente? Preto, galera negra aí. O que você já tem? Entrega tudo. Mas o que você tem que você possa falar sobre esse assunto? Bom, tem muita coisa para a gente pesquisar ainda, né? Acho que toda vez que alguém entra na pesquisa, é justamente para trazer ali insumos e elementos que não foram pesquisados ainda. Então,
Eu diria assim que a pesquisa da população negra ela ainda é recente, né? Inclusive, para minha orientadora, eu vou começar a escrever, tá? Se Não você tá comecei assistindo, ainda. ela só não mandou pra você, mas ela tá escrevendo mentalmente, depois ela vai digitar. Só vou Beleza? passar, entendeu? Exato. Mas eu vou estudar o processo de medicalização em corpos negros. O meu objetivo é estar dentro ali do CAPS, ainda estou definindo, né? Se a gente vai trabalhar a pesquisa no CAPS ou na UBS, na periferia, ali na Brasilândia, para entender se pessoas negras são mais medicadas do que pessoas brancas. Porque a gente tem um processo também de silenciamento de pessoas negras. Então, como que eu silencio essas pessoas? Olha, esse daqui que você está me trazendo, Isa, não existe. Então, eu vou te dar um Rivotril, você fica ali, quietinha na De sua. boa. Só que, às vezes, o processo que essa pessoa leva é um processo de desigualdade social. Às vezes, a pessoa vive numa extrema vulnerabilidade que faz com que ela chegue numa depressão. Então, será que ela precisa tomar uma medicação mesmo? Ou a gente vai tentar algum meio para tentar... De encaixe social. De encaixe social, exato. Isso é muito prejudicial, quando você, imagino que seja, mas o quão prejudicial é a pessoa tomar, sei lá, alguma medicação sem ter uma necessidade prévia? Pode causar o quê para essa pessoa? Assim, danos de despersonalização, né? Porque essa pessoa, ela deixa de ser quem ela é. É como se fosse um usuário, por exemplo, de drogas, né? Na De verdade, drogas se ilícitas. assemelha Porque são muito, drogas, né? né? Porque são drogas, né? Então, assim, essa pessoa, ela despersonaliza, né? Ela consegue dormir muito tempo, então ela não tem mais consciência, ela deixa de ser quem ela é, ela perde a família, ela perde os amigos, rede de apoio. Então, assim, a ideia, né, assim, até do grupo que eu participo para fazer a pesquisa, que é o GAM, que chama Gestão Autônoma da Medicação, é um grupo de médicos, psiquiatras, e eu costumo dizer que eles são psiquiatras desconstruídos, porque eles não apoiam ali, né, a medicação, estritamente. Mas é um grupo de pessoas, de profissionais, né, multidisciplinares ali dentro da rede, que vão chegar no paciente e vão falar, olha, você não vai tomar medicação pro resto da sua vida. Você consegue ficar sem, mas como que você vai lidar com isso sem? E aí começar a trabalhar isso com a pessoa. Uma dúvida que não sei, mas pode ser uma dúvida que a galera que, sei lá, que eu acredito que a maioria não faz terapia. Não tem nem falando de divisão entre gêneros, de se faz ou se não faz. Eu sei que a maioria não faz terapia. Tem... Qual que é o momento que os psicólogos, sei lá, tem essa divisão? Tipo, isso aqui eu não tô conseguindo tratar e, sei lá, só com medicação. Existe esse momento? Como que é tomada essa decisão? Quem toma medicação não deixa de fazer terapia. Ou pelo menos não tá. deve. É uma coisa conjunta, na verdade. Exato, é uma coisa conjunta. Porque a medicação é uma medida paliativa. Então, vamos supor que você tenha sofrido um acidente e você quebrou sua perna. Você vai tomar um remédio para dor. Mas aí você tem que fazer fisioterapia. Porque Exato, senão senão você não volta a andar direito. Você não volta a andar. Então, assim, é um processo em conjunto. Mas aí a gente entende junto, né? Então, o que eu costumo fazer? Eu entendo junto com o paciente. Olha... o que tem aparecido muito, né? Então... Ansiedade. Ansiedade e burnout. Eu ia falar, eu já sei. Pós-pandemia, né? Eu tenho uma pergunta aqui que tá fora, mas ela tá guardadinha aqui pra eu fazer. Você continua aí que eu já vou te fazer ela. Então, assim, eu tenho um problema no meu trabalho, né? Então, eu tô com burnout. Você consegue mudar de emprego agora? Não, você não consegue mudar de emprego. Ela já vai com diagnóstico? Na verdade, não. Ela já Foram vai processos sabendo que a gente foi descobrindo. Ah, tá. Né? Por que essa pessoa, ela tá tendo muita tristeza? Ela chora pra ir trabalhar. Ela chega no trabalho, ela tem enjoo, ela quer ir embora. Então, assim, é um processo que a gente vai descobrindo. Mas aí entende-se, olha, eu tô vendo que você não tá conseguindo lidar com isso, mesmo sabendo disso. Vou te encaminhar para um psiquiatra e aí a gente faz esse trabalho conjunto. E eu entro em contato com o psiquiatra e faço acompanhamento. Entendi. E não exclui, né? Isso aí é importante, né? Uma coisa não excluir a outra. Não, exato. É porque, na verdade, a situação tá ali. Ela tem que saber lidar com a situação. Mesmo ela, por exemplo, chegou ao extremo, saiu do emprego, foi demitido, pediu demissão, alguma coisa, ela vai ter que se encaixar numa outra situação que pode ser parecida. Ela tem que saber lidar com isso. O tratamento, a terapia é isso. O remédio não vai ensinar. Trabalhar, Ela você vai ter que trabalhar. anestesiar ela. Tipo assim, pra ela
não ligar porque o que está acontecendo. Mas se ela parar de tomar o remédio, ela vai ter que lidar com aquilo. Mais ou menos isso, né? É uma anestesia que a pessoa perde um pouquinho da consciência, né? Na verdade, perde bastante. As pessoas falam que pessoas que eu conheço perdem bastante a consciência, dormem demais, perdem... O remédio até fala, gente, não pode nem dirigir. Então, não pode nem dirigir, peraí. Então, mas a minha pergunta também era de remédio, tá? Eu tô tentando falar ela já faz um tempão. Porque existem dados que a população negra usa mais remédio para diabetes e para hipertensão. Será que isso é um problema psicossomático da sociedade, de alguma coisa que a gente vive? E a gente vive no modo de segurança, tá? Todo mundo que eu entrevisto, as pessoas negras vivem no modo de segurança, tanto no serviço, tanto para ser aceito, tanto com medo de ser agredido, de todas as coisas. Então, você fica aqui naquele estado de alerta constante. Será que isso desencadeia todas essas doenças? Porque dizem que o número é muito maior. Você sabe me dizer isso ou eu vou ficar perguntar no Google? Olha, Google, eu vou ficar devendo. Sem problema, não. Porque aí é uma outra área, né? Mas eu acho que é uma pergunta interessante, porque aí talvez seja até também uma área de pesquisa para quem quiser pesquisar também. Então, médico, você que está assistindo, responde a tia Isa, que ela ficou curiosíssima. Porque aí é isso, né? Será que a gente está medicando mais as pessoas negras na hipertensão e na diabetes por conta dessas pessoas negras? De uma estrutura social. De uma estrutura social. O que essa pessoa vive? Quais são as condições dela? E aí, o objetivo, realmente, para eu fazer essa pesquisa é isso, identificar. Por que eu tô medicando? Eu tô medicando porque essa pessoa chega aqui chorando, e aí eu acho que ela tá com depressão e dou a medicação, ou porque eu tô entendendo todos os processos que ela vive, que aí ocasionaram a depressão, né? Sim. Entendi. E é interessante isso mesmo. E aí, no caso, vai ser... Não é que ela não que o incentivo vai ser ela não ser medicada, mas sim ter um critério maior na hora de medicar essa pessoa, é isso? Exato. Ela pode ser medicada, assim. Não é que, não, essa pessoa não vai ser medicada. Ela pode ser. Mas não é algo que ela vai tomar a medicação, sei lá, por 15 anos da vida dela. Não, entender, por exemplo, pelo que eu percebi, eu vou entender se é um problema muito social que merece uma política pública voltada para isso, até porque é um próximo tópico que eu vou falar, e essa pessoa vai fazer um tratamento, só que o tratamento vai ser muito mais curto. Só que tem que ter, porque senão ela vai voltar para a mesma situação e ela vai estar naquele mesmo processo daqui a um tempo. Sim. Eu reparo muito, eu dou aula, né, para adolescentes, e o nível de ansiedade e o nível de depressão tá altíssimo, que eu nunca tinha visto isso. Assim, na minha sala eu já tive turma com 60 alunos que 10 pessoas tinham ansiedade. Muito. Aliás... De dar crise dentro da sala, sabe? De coisas assim que senta, respira e hoje tem psicólogo dentro do colégio que na minha época não tinha. Então significa que estão percebendo que tem uma mudança. Isso, para mim, é extremamente social, não tem outra coisa. Eu sei que a gente está numa era de mais comunicação, mais informação, e deixa as pessoas muito mais aceleradas, mas você sabe me falar sobre isso também? Vou fazer uma pergunta bem... que tá um pouco dentro disso daí, mas é bem mais povão, assim. Ansiedade é frescura? Porque, assim... Acabei de falar eu entendo. É claro que a Isa construiu todo um contexto. Gente, vamos mas aqui. Assim, eu sou muito conectado com a galera que não faz terapia. Que é a galera que... Povão normal. Eu levo que percebi. Talvez, se alguém não percebeu. Mas é que, assim, geralmente quando... se isso acontecesse Esqueci quantos anos fazem que eu não entro numa sala de aula pra essa galera aí que a Isa dá aula de vez em quando. Desde quando você era o aluno. Desde quando eu era aluno, assim... Cara, se isso acontecesse dentro da minha sala, naquela época... Tipo, meio que caguei. Isso, professor, inspetora... Ai, tá chorando, o que foi? Senta aí, não era uma calma. questão. Não era uma questão. Hoje é uma questão. Sim. Mas isso já acontecia. Por exemplo, na minha faculdade, teve uma menina que estudou comigo e ela deu várias crises de ter que sair de cadeira de roda. E era ansiedade. Ela chegava no hospital, ela não tinha nada, mas ela dava início de taquicardia. E aí isso foi se conhecendo ao longo do tempo. Hoje é muito mais fácil. Já fácil de entender, porque... Sim. Mas... Na época ninguém sabia, achava que ela tava de frescura, que ela tava inventando. Vou até melhorar a pergunta. Como que
É como que a pessoa pode identificar se é um ataque de ansiedade ou se, sei lá, se é outra coisa. Porque eu não vou dizer que é frescura. Não vou afirmar que é frescura. Eu perguntei de uma forma bem povão mesmo, que se é frescura. Se não é porque eu sei que todo mundo tá no inconsciente da galera achar que é frescura. Eu sei que não é. Mas é difícil de dizer se a pessoa tá passando mal por algum outro motivo. Tipo, pô, sei lá, tá lá o adolescente chorando na sala de aula. Eu vou saber se é porque ele terminou com a namorada dele ou porque é algum ataque de ansiedade? É difícil de identificar. Então, você só vai saber se você perguntar. Aí é olhar pra outra pessoa como humano. Sim. Ter um pouco, entender. Por exemplo, se eu sentar, se eu chegar aqui e você estiver chorando, eu vou perguntar. Pode ser que você bateu o dedão do pé na quininha ali. Você vai falar pra mim. Eu só vou saber se eu perguntar. Sim. Como que você identificaria isso? Bom, vamos lá. A gente tem uma questão estrutural mesmo, né? Porque na época dos nossos pais, a ansiedade era frescura. E pode ser que para eles, até hoje, eles entendam que se alguém tá sofrendo de ansiedade, é frescura. Já tem até o diagnóstico, é frescurite aguda. Entendeu? Então, assim, hoje a gente nomeia os nossos sentimentos. É uma das coisas que eu falo muito na minha clínica. Eu tô sentindo gente, tem isso, uma isso, planilha. Eu gosto de falar isso, eu falo isso na minha aula de autoconhecimento. Eu falei, tem uma planilha com os nomes das emoções. Porque quando a gente é criança, a gente fala. Eu tô angustiado, eu tô triste, eu tô chateado, não sei o quê. Quando a gente fica adulta, a gente não sabe mais nada. Eu tô meio sei lá. Não sei, tô... Sei lá. É verdade. Mas tá sei lá o quê? Mesmo. O que é o sei lá? O que eu tô estranha? Então, assim, hoje a gente nomeia, né? Então... E é o que a Isa falou, para você identificar uma pessoa que está com ansiedade, é você perguntar. Quais perguntas que a gente pode fazer para ajudar? O que você tem? Por que você tá assim? O que você tá sentindo, né? Acho que a primeira que você tá sentindo. Tô sentindo o meu coração bater mais forte, tô com arritmia, falta de ar, quero chorar, né? Então, assim, esses são alguns sintomas da ansiedade. Porque também tem muita gente que fala, eu tô ansioso porque eu quero... sair hoje à noite. Que é coisa... Isso não é uma ansiedade. Ou então, num contexto parecido, eu já ouvi pessoas falando, eu tô sentindo que eu tô tendo um ataque de ansiedade, mas porque o coração estava batendo mais forte, porque era alguma coisa muito importante que ela ia fazer, sei lá. Tipo, sei lá, sentar aí na mesa e trocar ideia aqui com a gente. Sim. Pode causar um certo nível de ansiedade e acontecer isso com a pessoa. Sim. Eu acho que a pessoa que fala isso, ela já fez terapia e já se conhece. Sim. Porque são sintomas. Normalmente, a pessoa que não fez, ela não sabe. Eu pergunto, normalmente, o que você está sentindo. Foi um hashtag que me falaram. Isabela, pergunta o que está sentindo, que a pessoa vai liberar mais. Até, em vez de perguntar, oi, gente, vocês estão bem? Eu já falei, e aí, galera, como é que vocês estão se sentindo hoje? Aí, metade já quer desabafar, abrir o coraçãozinho. A outra metade já é mais... introvertida. Mas quando eu pergunto, ela fala os sentimentos, o que ela tá sentindo. E aí dá pra perceber a diferença entre eu estou triste, estou chateado e estou com ansiedade. Exato, assim, é uma diferenciação ali da pergunta mesmo, mas a ansiedade, ela pode ser confundida com taquicardia, assim, né? A pessoa às vezes tem alguma doença cardíaca e não saber, né? Porque o sintoma, ele é parecido, mas a gente vai diferenciar na fala, na emoção. E aí tem pessoas que têm dificuldades de nomear, né? Eu tive pacientes que não conseguiam nomear que estavam sofrendo racismo. Porque era um processo tão difícil, tão doloroso, que essa pessoa não conseguia falar. Não, é racismo isso. As pessoas me tratam diferente. Diferente como? Quem são essas pessoas? Como que são as pessoas que estão à sua volta? Tá. Então... o que você acha que pode ser? Muita gente fala, eu tô me sentindo excluído. Na verdade, tô me sentindo excluído. É racismo. Na verdade, dá até pra... Claro que lá dentro eles nem sabem o que tá acontecendo, mas você assiste BBB? Não, eu vejo só os relances. Nas redes sociais. Nas redes sociais. Eu também. Eu não tenho assinado lá o pay-per-view pra ficar vendo tudo. Mas é basicamente o que acontece com o Davi lá dentro. Que a galera reproduz uma parada com ele que às vezes nem a pessoa se toca. Tipo, não sei, ele me parece ser agressivo. Porque ele tá discutindo com alguém. Mas ele tem alguma coisa... O que é isso, alguma coisa, né? Tem alguma coisa nele que me incomoda demais. Eu falo, o que será que é, né? Isso é alguma coisa, enfim. E tem toda a... Eu olho as pessoas comentando isso, eu vejo que tem todo o processo. O Davi, ele tem 21 anos. Por aí. Ele é super jovem. Além de toda imaturidade dele, ele discute mesmo. Ele parece um adolescente falando, vou fazer isso pra irritar.
Só que pessoas de outras classes sociais ou sem consciência de classe acham que ele não pode fazer isso. Ou eu posso, entre aqui as amigas, vou fazer isso pra te irritar. Mas ele, por ter a cor diferente da minha, não pode fazer. Isso aqui é outra pessoa que pode fazer. E ele faz. E aí tá o clichê. Eu acho muito infantil as coisas que ele faz. Muito imaturo. E aí é reflexão da idade dele, o reflexo da idade dele. Mas as outras pessoas ficam incomodadas achando que ele não pode fazer e ele pode fazer. Se eu posso, você também pode. É essa questão que tá lá. E ele faz mesmo de implicância. Fala assim, você é uma inútil mesmo. Aí ele fala, por que eu sou inútil? Inútil, igual aquele cara. Cala a boca, para de me imitar. Para de me imitar. É mais ou menos isso. Eu acho ele, assim, na verdade, eu não penso que ele é imaturo nesse sentido. Eu penso que ele tá sendo extremamente estratégico dentro do jogo. Pode ser também. Ele tá usando o racismo contra o que tá sendo praticado contra ele ao favor dele. Ele já percebeu que ele já voltou, não sei, trocentos paredões aí. E a galera parece que, enfim, não se ligou ainda. Mas eu diria que eu não diria que ele tá sendo maduro nesse sentido que você falou. Então, aí não, mas nesse ele é uma rolê pessoa dele... jovem, o nível de conhecimento, a maturidade dele, ele vem pela dor. Que é isso que a gente não repara. A pessoa negra começa a ser madura muito cedo, porque ela tem que ajudar em casa, porque é difícil. A mãe dele morava num barraco, ele nem sabe que a mãe dele ganhou uma casa nova. Morava no barraco até ele tá dentro do BBB. Ele tem grandes sonhos, um menino de 21 anos que não teve oportunidade de estudar, que dirige um carro para poder estudar e agora vai estudar. Então, ele teve que amadurecer. Mas você sabe que é da idade. Sim. Mas só para encerrar esse parênteses do Davi aqui, é que ele... vamos discutir aqui sobre BBB. Falar de ficar falando de puxou. BBB do nada. Não, mas é porque ele tá usando as práticas de racismo estão fazendo contra ele. Às vezes as pessoas... talvez nem elas também, às vezes têm essa consciência toda. Talvez quando vier pra cá pra sair do programa, vai, meu Deus do céu, olha as coisas que eu fiz, olha as coisas que eu falei, como alguns já saíram do BBB assim, né? Mas o que eu admiro nele é que, assim, tem milhões de Davi, milhões de Davis no Brasil. Sim. E ele tá fazendo uma parada que é muito difícil, que é não enlouquecer, não ficar maluco, não bater em ninguém. Ele tá jogando o jogo ali da forma que precisa ser jogado, ele tá respondendo bem a esses ataques. Isso eu admiro, porque não é todo mundo que tem essa maturidade, não nesse sentido, é isso que eu falo. Dele responder que tu é inútil. Então, aí enfim, da idade, mas isso eu admiro. E vem enfim. uma coisa que normalmente é tratada na terapia. A gente, como população negra, é ensinado a não ter emoção, tá bom? Sim. E ele tá claramente, ele não reage emotivamente e a gente nem pode dizer que é uma emoção, é um controle, uma inteligência emocional, porque a gente não sabe quando ele sair dali qual o impacto aquilo vai causar na vida dele. Talvez ele fique parado, anestesiado por um bom tempo. Eu acho que teve um caso do Lucas Penteado, né? Ele tá... Sim. Ele tá no jogo, ele tá sendo super estratégico, porque ele falou, em algum momento ele pega e fala bem assim, eles acham que eu não percebo que eles me olham diferente. Isso é horrível de ouvir. Nossa. Isso é horrível de ouvir. E ele sabe que as pessoas olham pra ele de outro jeito. Só que quando ele for refletir sobre isso, talvez ele não tenha essa maturidade como a gente acha que ele tem. Entendeu? É isso que eu estou falando. Ele tem a maturidade porque a vida impõe. Você precisa crescer. E acabou. E aí, sim, ele cresce porque ele precisa crescer. E é uma das situações que ele deve passar no dia a dia dele. Ele falou, eu passo isso todos os dias, então eu estou com um objetivo, eu quero ganhar. Então até o final eu vou ficar firme e forte. Só que depois do final tem uma outra página do livro. E aí que tá o problema. Vamos ver. Vamos aguardar. Eu espero que ele fique muito bem e ele consiga ser exemplo, né, de como lidar com situações de extremo estresse e racismo velado e racismo estrutural. Eu perdi as contas de quantos tipos de racismo ele tá passando aqui dentro daquela casa ali. É complicado. E eu não sei também, né, como que o programa lida com esse tipo de conduta. Porque o que eu também faço na minha clínica, porque a psicologia, eu estudo psicologia social, né? Então é sobre pessoas, sobre sociedades, estruturas. Então, assim, como que a gente lida com o processo de racismo? Como a gente denuncia?
Como que a gente A lida? gente denuncia. Vamos aqui, gente, presta atenção que ela vai falar o que fazer. Vai lá, por favor. Então, assim, essa pessoa chega adoecida, né? Eu vou acolher, a gente vai entender que é um processo de racismo. Uhum. Mas e aí? O que você vai fazer com isso? Quais são os Quais próximos são passos? os próximos passos? Exato. Ah, é no meu trabalho? É um gestor? Vou ligar na ouvidoria, vou ligar no RH. Ah, entendi. Eu tinha entendido que a clínica mesmo que denuncia, mas não, você incentiva os pacientes a denunciarem os casos, os meios É, assim, que a gente desde tem. que, claro, essa pessoa se sinta confortável para isso, né? Porque eu não posso dizer também, olha, você vai lá e você vai fazer isso. É. Mas, assim, como que a gente lida com o processo de racismo legalmente, né? Que é um crime. A gente abre um boletim de ocorrência. É um crime. Então, como que você vai lidar com essa situação, né? Com a situação emocional e com a situação legal. Que são duas paradas diferentes. Porque, exato. Porque é isso, a gente foi ensinado a não ter emoções, a não responder. A gente não pode gritar porque nós somos raivosos. É raivoso. Eu falo muito de mulher preta. Se a gente levanta o tom da voz, fala, nossa, aquela mulher preta, raivosa, estressada, e tal. E aí, eu sou mesmo. Aí eu vou sair eu gritei pra dar um soco na sua cara. Entendeu? E aí Agradeço o meu grito. Entendeu? E aí que tá. E a gente é silenciado muitas das dores. Sim. A gente não pode sentir dor, a gente não pode expressar emoção, porque ainda colocam a população negra dentro de uma coisa que ela tá abaixo das pessoas. Ela está lá para servir. Quem serve não pode sofrer, não pode reclamar. Cara, você tá lá para servir, exatamente. Exato. Mas o programa lá, o BBB, eu nem sei como é que eles lidam. É uma boa pergunta até. Depois eu vou pesquisar se já houve alguma coisa explicitamente. Porque o que acontece ali é um comportamento. É um comportamento que pode ser considerado como racismo. Mas não é aquela coisa explícita. Mas será que não é um racismo velado? Sim. Porque é isso, né? As empresas hoje, todo mundo quer falar de diversidade e inclusão. Mas pra aí, fora e dentro. Eu não sei como funciona lá dentro. Mas você atende os pacientes que trabalham lá. Mas eu atendo os pacientes que estão dentro das empresas. E Então, eles estão adoecidos. Entendi. E aí que tá. Então, a empresa não tem uma política. Ela, na verdade, ela tem um palco. Exato. Onde ela fala sobre o assunto. Mas se eu tenho pacientes que saem de dentro dessa empresa, eu tenho um problema dentro da empresa. Sim. Claramente. E que não vai ser falado e tudo mais. Na situação do programa, existem comportamentos e tudo mais que podem ser denunciados. Mas eu acho que se tiver um racismo explícito, eles vão tirar do programa e a polícia vai bater lá na porta. Então, mas aí precisa ser escancarado. E aí que tá. Isso, né? É isso. E a sociedade tem isso. Ah, mas eu nem te xinguei de macaco pra você estar assim. Entendeu? Porque acha que só vou na delegacia denunciar se você me chamar de macaco. Não, talvez se você fizer isso, perca um olho. Uma coisa que eu noto é essa questão de comportamentos que ele tem, né? Que, não, mas aí não é porque é ele, não é porque ele é preto, é o comportamento dele que me levou a pensar e agir de determinada forma. Mas se ele fosse branco e tivesse o mesmo comportamento, então, será que você... Mas já teve, mas aí, gente. se a gente aí entra que tá nesse... uma parada, teve muitas pessoas brancas lá que tinham comportamentos violentos. Mas ela não era preta. Então, tipo, se eu falar existem tonalidades que você pode falar mais alto. Pois é. Você pode falar mais alto se você for... né, mais clarinho e tal. E aí não tem problema, porque você tava super estressado, cara. E aí, se você falar mais alto, vai falar, nossa, como ele é violento. É a mesma situação. Às vezes é estressado. Dessa pessoa, às vezes estressado, ou então... não, você tava estressado, ou então se for uma outra situação, assim, de, sei lá, alguém que tá fazendo uma merda inominável no trabalho, o chefe tá putaço e dá um grito, então fala de forma mais firme pra pessoa, né, mais enérgico. Não, ele é um cara assertivo, esse é um cara... A gente como mulher escuta isso o tempo todo. Ele é um bom líder, ele sabe falar. Agora, se é um cara um cara preto que tá na mesma posição, faz a mesma coisa... Não, achei que ele passou do ponto. Exatamente, vai tomar processo. Vai assédio moral lá no RH. Exato. E a gente, mulher, vive isso o tempo todo. Se a mulher gritar, é porque ela é dada como louca até, pra você ter ideia. E na verdade não, às vezes ela tá sendo impositiva e assertiva. Exato. E aí existem vários julgamentos da fala. Aproveitando que a gente entrou nesse rolê de empresa, e esse ponto que você tocou é bem interessante de como estão
como que sai um funcionário daquela empresa que se diz totalmente a favor da diversidade, blá, blá, blá. Aproveitando isso, como em 2020 você já clinicava ou não? Já. Já clinicava. Você sentiu uma diferença de aumento de demanda ou de diferenças de queixas quando pré-pandemia e pós-pandemia? Então, eu não atendia antes da pandemia. Antes da pandemia, eu estava na RH. Ah, que lindo! Conte-me mais sobre Eu era mocinha do RH. E aí eu posso dizer sobre mim, né? Já que eu não posso, né? Claro, obviamente, né? Meus pacientes, manter o sigilo, gente, mas eu vou falar sobre mim. Eu queria muito um momento de fofoca, mas não vai rolar. Como que as pessoas saem adoecidas, né? Então, assim, eu tive noção de que eu tive ali um burnout na minha última experiência por conta de uma gestora racista. Sim, e eu descobri isso também no processo de terapia. Porque é isso, às vezes também a gente não faz se dá terapia? conta. Gente, é uma pirâmide. É uma pirâmide como... É uma pirâmide, entendeu? Então, assim, o psicólogo precisa fazer terapia. E o psicólogo também, enfim, todo mundo faz, né? A gente tem que estar... Por quê também, né? Só fazendo um parênteses, explicar por que a gente faz terapia. Às vezes a gente vai lidar com processos que eles vão tocar a gente. Então, imagine, né? Eu, uma mulher negra, atendendo mulheres negras, eu já passei por muitas coisas que elas passaram. E vão ter casos que vão me tocar, então eu preciso levar isso pra minha terapia. Entendi. Você não vai poder chorar na sessão. Eu choraria, assim, facilmente. Então, não é uma profissão que eu ia... Se eu ia sentar do meu lado e ia contar a história dela, eu ia estar sentada do lado dela, abraçando e chorando junto. Não deu certo. Eu fiz voluntariado num hospital de câncer infantil e lá a gente tinha psicólogo. Eu não durei um mês lá, tá, gente? Só pra vocês saberem, porque tem um processo, tipo assim... Vou falar o nome aqui, mas é o William, que é o nome de uma criança que estava em estado terminal e aí precisava lidar com aquilo. Então, quando a pessoa chegava a mensagem, falava, olha, vai entrar no processo no William, e aí, tipo, eu já não queria mais participar. Não, eu não sou boa com isso, assim. Sou muito mais... Toca mesmo. Assim. Entendi. E aí, por isso... Mas tem casos que eu já chorei, gente. Assim, acho que a gente tem também um tradicionalismo ali da psicologia, principalmente da psicanálise, de, você não pode rir na sessão, você não pode... Dá uma impressão. Rir Como não que pode, é isso? cara. Não, antigamente era tá muito vendo? Não ia assim, ser, né? Eu dou risada com elas, assim. Então, tá. é bom dar uma desmistificada nisso, porque... Eu A maioria das péssima pessoas não psicóloga, eu ia fazem. dar altas gargalhadas. Aí você quebrou a cara, né? E a gente chora também. Às vezes, eu consegui, sei lá, um emprego, não sei o quê. Tá feliz? Desculpa, a gente foi falar palavrão. Mas Pode assim, a falar, pessoa tá não tem feliz, problema, eu não. vou lá, eu vou curtir, vou chorar junto. Imagina. Legal. Entendi. E aí, dentro dessa... Interessante você ter falado isso, porque o estereótipo da terapia, sei lá, é o cara sentado, sério aqui, ou o psicólogo ou a psicóloga séria aqui, anotando. A pessoa ali falando, se expondo, se debulhando em lágrimas e... interessante. E aqui, só... sei lá, talvez isso que fique no imaginário, mas é bom saber que vocês dão risada, vocês choram junto na terapia ali. Galera, aí, ó. Não é tão ruim assim nós quanto temos pensa. emoções Tá também. quebrando várias barreiras aqui hoje, você. Tá já dá um vendo? interesse, já tá indicando até o... Não, mas eu não... Vai, eu vou tirar isso da mesa, da frente logo. Não é que eu acho que terapia é inútil, então, sei lá. Não, eu não fiz por questões de, tipo, falta de tempo, falta de grana, falta de achar que aquilo era realmente necessário pra minha vida. Mas, assim, eu não falo que, tipo, quem faz terapia é porque... Eu sou muito meio termo. Eu nem considero que quem faz terapia é um suprassumo do ser humano. E também não acho que quem não faz terapia... Não é. É tipo, pô, esse cara aí tá maluco. Não faz terapia. Não, você tem que fazer... Isso que tá acontecendo isso um pouco nas redes sociais, né? Tipo, qualquer coisa... tem que estar com a terapia em dia, né? Então, né? Porque você também... Às vezes, qualquer coisa que a pessoa expressa... porque não fez terapia, né? Tem que estar com a terapia em dia pra fazer outra coisa. Uma coisa... É um equilíbrio, né? As pessoas banalizam muito, confundem muito. A terapia é um processo de autoconhecimento, de tratamento interno, mas ele só vai funcionar se você fizer. Então, quer dizer que ir para terapia não quer dizer que o comportamento não vai se replicar. Você vai entender que você fez aquele comportamento errado e, às vezes, depois de fazer. E você vai corrigindo isso ao longo de um tempo. E que não é fácil, galera. Não é assim. Porque você aprendeu daquele jeito. É daquele jeito. É igual assim, a partir de agora...
a forma de enxugar o corpo não é daquele jeito que a gente faz com a toalha. O que a gente vai fazer? Sim. É isso que a terapeuta fala. Olha, você viu que aquilo ali, aquele comportamento... E aí você fala, pô, vou ter que desaprender aquele comportamento e aprender um novo. Não quer dizer que eu não vou replicar ele. E isso não quer dizer nada com a terapia em dia, mas porque tudo agora é culpa da terapia também. Porque também há um processo também estrutural de patologização, né? Então, quer dizer, eu sou assim porque eu tenho TDAH. Você tá assim porque você tem que ir pro CAPS, você é louco, você tem que tomar medicação. Você já tomou sua medicação? Então, assim, todas as pessoas que são consideradas fora da normalidade, ela é louca, ela tem que fazer a terapia. Se você é agressivo, tanto que a gente vê vários casos de racismo. Mas a pessoa atestou que ela estava num estado de estresse, insanidade mental, e por isso que ela foi racista. Na verdade, ela não foi racista. Então, quando a pessoa fala isso pra mim, eu também entro no meu estado de insanidade mental e dou na cara dela. Era por causa mas se bem que esses laudos só aparecem depois que a pessoa reproduziu um comportamento totalmente maluco ali, que causou uma agressão, causou qualquer coisa, aí, não, é porque ela tava com a medicação errada ali. Então, por isso que a gente tem que tomar, assim, um certo cuidado, realmente, de tipo, tá com a terapia em dia, porque a terapia, ela não vai resolver tudo. E também a pessoa tem que contar tudo pro terapeuta, né? Se ela não contar... Pro psicólogo. Se ela não contar, não resolve. Ela vai estar mentindo pra ela mesma, né? Então... Entendi. Só voltando um pouquinho no que você tinha citado do burnout e tal, a gente começou a entrar nessa de como que é uma terapia, que terapeutas dão risada também, eu achei engraçado isso. Mas como que foi pra você esse período da pandemia e a relação entre a pandemia e a saúde mental das pessoas? Eu noto isso, eu tô perguntando isso também, porque eu sei que, por padrão, a galera ficou meio ruim da cabeça, mas é bom ouvir da perspectiva de alguém que trabalha com isso, para entender melhor como que foi isso. Assim, o processo da pandemia, acho que... Eu costumo dizer que, assim, não teve uma pessoa do planeta que não tenha sido impactada. Todo mundo foi impactado de alguma maneira. Com a perda de alguém, ou com o próprio isolamento. E aí, acredito que nesse processo também de isolamento, as pessoas passaram a se conhecer, ou não, né? Tipo, nossa, eu tô convivendo, sei lá, com uma pessoa na minha casa, às vezes gente morando com 5 pessoas num cômodo só. É isso que eu ia falar agora. A população que mais sofreu de novo foi a nossa população aqui, porque Exato. É muito precário a situação de onde vive. Que eu sofrer dentro de uma cobertura de 4 quartos com 4 banheiros, eu tranco a porta do meu quarto, tem banheiro, vou lá na cozinha, pego uma comida e vou pro meu quarto. Sim. E aí eu sofro lá no meu quarto. Agora, eu tenho que conviver com 5, 6 pessoas no mesmo cômodo, que deve ser muito complicado. Muito, sim. E aí, imagine, né? Essa pessoa, às vezes, tem que sair de um lugar que ela trabalha, sei lá, 2 horas de casa para continuar, porque muita gente continuou, né? Muitas pessoas negras também continuaram trabalhando, não ficaram isoladas, correndo risco de pegar a doença, de passar para a família. Para a família toda. E aqui período, a cabeça fica louca, né? Porque esse você chega período em casa, tem idoso e tem tudo mais, porque a estrutura, infelizmente, ainda continua desse jeito. Tem um pai que mora ou cuida de uma mãe, tem 2 filhos, e aí tudo isso no mesmo espaço. E a pessoa ter que ir trabalhar, passar por esse caminho todinho e voltar, com medo de colocar a família dela toda em risco. Eu diria que realmente não tem... Você falou isso, né? Que não tem uma pessoa que não tenha sido afetada, mas a forma que foi configurado ali não tinha como você não ser afetada. Porque você falou e agora que eu me liguei que realmente para mim também aconteceu isso. Eu estava de home office, um dos poucas pessoas privilegiadas estava ali de home office, mas assim, tem que comer. E aí, quem que vai no mercado? Quem vai fazer feira e tal? E aí, eu ir na feira e voltar, eu também ficava com medo de fazer uma feira e ficar doente. Mas aí eu pensava, o feirante tá lá. E aí, tipo... Sim, até porque... O cara precisa comer também, e aí? Se fechasse a barraca, ele que ia passar... A gente fez a campanha de arrecadação de alimentos, porque muitas das pessoas que trabalhavam na rua começou a passar necessidade. Porque elas vivem daquilo, elas sobrevivem daquilo. Então, mês que vem, se eu não fizer, não tem dinheiro, não tem comida. Foi um período meio maluco mesmo. E como que foi pra você passar por isso? Foi o mesmo período que você resolveu sair da área de RH e partir pra clínica, ou não? Sim. Na verdade, eu já tinha, ali meados de 2018, eu já tinha o desejo de clinicar, né? Sair do RH. Fui trabalhando nessa transição.
Em 2021, eu saí da empresa onde eu estava, mas em 2020 eu já atendia. Então, eu trabalhava no RH e, paralelamente, eu atendia meus pacientes. Atendia poucos, mas eu atendia, assim. Trabalhava 10, 12 horas no RH e depois atendia. Eu ia algumas falar pessoas. agora, né? E o burnout aí, beirando ali? Dormir pra quê? Pra quê? E aí foi o processo que eu comecei realmente a adoecer. Que eu não me dava conta, que eu chorava, que eu não queria trabalhar. Porque a digníssima da minha gestora, loira e branca e privilegiada, ela me cobrava mais do que as outras meninas do time, que eram brancas. Exatamente, porque você Ela tá não lá me pra respondia, servir, né? eu mandava mensagem pra ela no chat, ela não me respondia. Eu ligava, ela não atendia. E aí eu falava pras meninas, gente, vocês estão tentando falar com ela? Tô, acabei de falar com ela. Por quê? E aí eu fui levando isso pra terapia. Aí eu falei, safada, entendi qual que é a sua. Então, assim, esse processo foi um processo muito difícil, né? Porque até você se dar conta de que você tá inserido ali, né? E era um racismo velado, porque quem é branco vai falar assim, não, imagina, às vezes ela não tá conseguindo falar com você. A Não internet não tá funcionando naquele Ninguém achava, momento. todo mundo do meu time, eu falava às meninas, não, imagina, não Você é já tentou isso. dar um dedinho pra ela no chat e ela ia responder? Pois é, né? É por isso que eu não consigo trabalhar de CLT, entendeu? E aí, dentro, né, além disso, eu enxergava também que o processo de diversidade não existia. Por quê? Porque eu não podia contratar uma pessoa de uma faculdade que não era considerada de primeira linha. Né? Eu tinha que contratar uma pessoa, mas essa pessoa estudou onde? Ela estudou fora? Não, então... Era Qual a foi? política da empresa ou a política dela? Era a política de pessoas, Assim, Entendi. mas a empresa é feita por pessoas, né? Sim. Tem o board lá em cima que aprova a diversidade, mas... Exato, é que quem eu já é essa vi pessoa? dos dois lados, né? Às vezes é uma pessoa que especificamente quer aquilo e às vezes é a empresa que tem Mas uma era regra. muita gente branca, né? Não tinha diretor branco. Então, e aí Não que tá. tinha. Quando eu crio uma política e coloco pessoas privilegiadas que não entendem a situação, é muito difícil de aplicar essa política. Porque não dói nela. E eles não vão querer perder o privilégio deles de estar Não, naquela de cadeira. jeito- de Você acha que eu vou jeito. colocar um processo seletivo de vagas afirmativas para alguém roubar meu lugar? Não vou. Entendi. Daí que tá. a E aí eu questão. falei assim, não, eu preciso sair para fazer algo que tenha propósito na minha vida. Então, assim, hoje, para mim, eu me sinto... Ainda não estou totalmente contemplada, porque eu tenho muitos desejos ainda. Mas só o fato de eu poder atender e acolher essas pessoas e continuar estudando pessoas negras, para mim, é muito satisfatório. Que legal. Tenho certeza que esse trabalho é gratificante, inclusive para quem precisa, para quem sente a necessidade de procurar um profissional assim, né? Porque Sim. eu não sei, mas eu acredito que, assim como na maioria das profissões, né, envolvendo saúde e tudo mais, psicólogas negras não são tão fáceis de se encontrar, imagino eu, vai. Sim, acho que hoje até tem bastante, Hoje- assim. Hoje melhorou? Mas, assim, outras áreas, né? Pelo que eu vejo nos grupos, às vezes tem gente que pergunta, você conhece, sei lá, uma pediatra negra? Às vezes é difícil, às vezes você vai achar, sei lá, duas em São Pediatra Paulo. já é difícil, na verdade, né? Ginecologista acho que já tem bastante, dermatologista também eu vejo que tem bastante. Mas, assim, a gente está nesse processo, né? Sim. Nesse processo de inserir. E hoje, assim, dentro da universidade, né? Que eu estudo numa universidade privada, que é elitista, que fica num bairro elitista, eu vejo que tem pessoas negras. Mas Que muitas bom. pessoas negras não sabem como que elas chegam até ali. E aí eu quero também falar sobre isso, que é possível. A gente tá lá, a gente vai se aquilombar e vai permanecer. Legal. É muito bom ouvir isso, mas infelizmente a gente tá chegando no final. Mas a conversa fica boa. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu gosto muito de autoconhecer, eu gosto muito de entender o comportamento. Eu já fiz vários cursos, já fiz enneagrama, comportamento, teoria de todas essas. Só por curiosidade mesmo, tá? Pra vocês saberem, eu analiso todo mundo que senta na minha frente. Todo mundo. Ai, meu Deus, tô sendo analisada. Brincando. Eu uso muito o comportamento para usar para vendas, como as pessoas se comportam com vendas. Eu sou dos negócios, galera. E eu queria que você deixasse um recado final, olhando para aquela câmera lá do meio, falasse como que a galera vai te encontrar. Entendi que eu preciso de terapia hoje aqui. Como que eu te acho? Bom, gente, acho que mais... essa daqui, né? Desculpa. Uma forma mais fácil, assim, de me encontrar no Instagram. Eu, psicóloga Beatriz. Tô no LinkedIn também, então quem quer dar uma melhorada aí no seu perfil, falar um pouquinho sobre carreira, Beatriz Andrade. E como eu sempre digo, assim, para quem chega, né, para ser atendido por mim, é um espaço de escuta, de acolhimento, de afeto, de troca, não tem julgamento.
Sinta essa vontade. Vai ser doloroso às vezes? Vai, mas às vezes não vai. Terapia é bom, mas é ruim. Eu falei isso na minha sala de aula, gente, aqui não tem julgamento, esse espaço é livre, vocês podem... É Eu trabalho com adolescente, né? A pessoa fala oi e o pessoal, ele falou oi. É uma zoação tremenda. Mas que bom, é sempre bom ver pessoas pretas ocupando espaços que antigamente não eram vistos, tratando pessoas pretas, olhando para pessoas pretas. Isso é muito legal de ver e é muito legal de divulgar. E é sobre isso, né? Bom, é isso. Infelizmente, a gente está chegando no final. A gente vai te chamar mais vezes para trocar essa ideia aqui, que eu tenho certeza que é um tema que todo mundo gosta de falar sobre, seja para participar de um time ou do outro, né? Seja para mandar fazer terapia, ou seja para falar por que você gosta de tanto assim de fazer terapia. É sempre um assunto que todo mundo curte de trocar ideia. Eu também gosto. E a gente vai te chamar mais vezes. Recados finais aqui para a galera. A gente está com a meta aí de alcançar os nossos primeiros 1.000 inscritos lá no YouTube. Então, por favor, vou deixar... Aliás, provavelmente vocês estão vendo isso aqui pelo YouTube. Só clicar no botãozinho aí de se inscrever. Se inscrevam no nosso canal, ajudem a gente a chegar nessa meta. É de graça, é gratuito, não vai doer. Assim como uma terapia dói. Mas não vai doer, é só se inscrever lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações aí dos próximos episódios. Segue a gente lá no Instagram. Instagram também é Preto Dinheiro. No YouTube nós estamos como canal Preto e Dinheiro. Segue eu no Instagram também, se quiser. Me segue lá, é @eued, Isa. E é só seguir a Isa Barros, mas é @ibarros. Todas as plataformas, jogar Isa Barros, vai aparecer alguém lá. E provavelmente esse alguém sou eu. Vocês já estão conhecendo a carinha dela, vocês sabem muito bem quem ela é. Vocês vão ver, vocês vão saber já de primeira. E é isso, sigam a Bia. Vou deixar todos os links aí de contato dela aqui na descrição. E esse foi mais um episódio do Preto e Dinheiro. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, pela sua audiência. Se inscrevam no canal novamente. Caso eu tenha esquecido, que às vezes eu tenho amnésia, se inscreve aí e façam terapia, certo? Gente, beijo. Beijo, tchau. Acabamos.